Olá pessoal, aula 4, parte 1, circuitos de primeira ordem. Hoje nós vamos falar da resposta completa com elemento inicialmente carregado. Esse elemento pode ser um capacitor ou um indutor. Após isso, nós vamos incluir no circuito as fontes dependentes e vamos analisar o circuito RC e RL com fontes dependentes, ok? Muito bem. Então, nosso bate-papo hoje está dedicado a saber como incluir essas condições iniciais na resposta completa e, em seguida, vamos introduzir no circuito as fontes controladas, ok? Vamos lá? Muito bem. Vamos começar aqui por uma revisãozinha, tá? Relembrar como é que se comporta tudo que eu falar para o capacitor, nós já sabemos de antemão que o dual do capacitor é o indutor, não é isso? Então, como se comporta o capacitor num circuito? Ó, o capacitor tem dois tipos de resposta. A resposta que a gente chama a resposta ao degrau ou a resposta completa e a resposta natural. A resposta ao degrau, ela me dá toda a informação, o procedimento, o processo de como esse elemento vai armazenar energia, né? Que tal? Nesse caso aqui, eu estou saindo com a tensão inicial no capacitor zero, então meu capacitor está descarregado e a resposta degrau vem aqui, e aqui eu estou entrando no meu estado permanente. Eu chamo essa parte aqui no meu estado transitório, a resposta transitória e a resposta permanente. A resposta transitória mais a resposta permanente me dá a resposta completa. Quando o capacitor já está totalmente carregado, como eu estou trabalhando num sistema onde o capacitor é ideal, se eu não propuser um caminho para ele descarregar, essa carga vai ficar eternamente. Então, aqui, essa segunda parte, que eu chamo a resposta natural, depende única e exclusivamente dos elementos do sistema. É como a fonte que forneceu a energia inicial fosse retirada do sistema. O que é fantástico nisso é que a resposta natural ela é similar, né? Ela tem a mesma forma da resposta transiente, da parte onde o capacitor está carregando. Então, o comportamento do capacitor carregando ou do indutor carregando, armazenando energia, é idêntico ao comportamento do capacitor, do indutor, descarregando, entregando novamente essa energia ao sistema. Tranquilo? Maravilha, né? Continuemos. Muito bem. Vamos lá? Aqui, isso aqui a gente já sabe. Então, o que muda do que a gente sabe até agora para o que a gente vai aprender hoje? É a carga inicial do capacitor. Olha esse capacitor, que coisa fantástica. Ele aqui, em vez de ser um capacitor novo, que nunca foi usado, que eu estou colocando no sistema, imagine que esse capacitor já tenha sido usado, tenha participado de um outro experimento e tenha ficado com a carga armazenada, porque o capacitor tem memória, uma carga armazenada de V0 volts. Quando eu coloco agora esse capacitor, que é um capacitor ideal, não tem como ele se descarregar. A única função dele é armazenar e entregar energia ao sistema. Toda a energia armazenada pode ser devolvida ao sistema. Muito bem, está aqui o capacitor. Ele já tem uma tensão inicial, né? Ó, já tem uma tensão inicial. E quando eu fechar a chave, esse capacitor ou vai carregar mais, ou vai entregar essa energia que ele já tem armazenado ao sistema. Vai depender de que essas duas possibilidades vão existir com tensão armazenada no capacitor, ela é maior do que a tensão nominal da fonte, ou ela é menor do que a tensão nominal da fonte. Nesse caso aqui, o caso 1 que nós estamos abordando, a tensão que está armazenada no capacitor é maior que a tensão da fonte.
Olha que maravilha. Então, ó, a tensão da fonte está aqui. E o que vai acontecer? Como o capacitor tem uma carga maior, ele vai tender, ele vai descarregar até o que? Entrar em equilíbrio. Sua carga foi igual à carga da fonte. Ok? Muito bem. Então ele está em circuito aberto. Muito bem. Agora, se por acaso a carga do capacitor for menor do que a carga da fonte, ele vai carregar até alcançar o valor nominal da fonte. Maravilha, né? Então a gente está aqui muito cônscio o que é que nós vamos fazer. Essa carga inicial do capacitor nós chamamos das condições iniciais. Mais ainda, as condições iniciais podem ser tensão no capacitor zero ou uma tensão V0. Para analisar a tensão do capacitor igual a zero, eu já sei fazer. Isso eu fiz no nosso bate-papo anterior. Hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos começar a analisar esse capacitor carregado com a tensão inicial V0. A primeira pergunta, você se lembra como é que a gente introduziu essa tensão inicial igual a zero? Ó, eu tinha a equação que rege o capacitor, né? A condição inicial aqui era zero. Então, essa equação que rege o capacitor tinha como solução, ou tem como solução essa equação. Vc de t igual a elevado a E menos T sobre RC, mais Vg, que é a tensão do gerador. Significava, para t igual a zero, isso tinha que ser zero. Para t igual a infinito, isso tinha que ser Vg. Então, quem fazia essa equação, satisfazer essas condições impostas, era o valor desse A. Imagine agora que nós vamos fazer a mesma coisa. O que está mudando no nosso procedimento? Que a condição inicial aqui era zero, a condição inicial aqui é V0. Significa que se aqui a tensão era 0 volts, aqui, por exemplo, fosse 5 volts. Ah, professor, está diferente o circuito. Ó, transformação de fonte, V0, R em paralelo, ok? Capacitor, né? O capacitor, agora, as condições de contorno que eu tenho que satisfazer com essa equação, em vez de ser V igual a zero, é V igual a V0 para T igual a zero. Aqui, a condição superior continua a mesma. Não está VG porque eu estou trabalhando com R0, ok? Então, qual é o nosso problema? Achar esse A. Achar esse A. Em t igual a zero, vou ter A E elevado a menos zero sobre RT mais R0, que vai me dar A igual a R0, que tem que satisfazer o quê? A condição inicial, que agora é V0. Igualei as duas equações, tem um valor de A. Gente, que maravilha! Olha como mudou a minha equação. No ano anterior era menos VG, agora é V0 menos R0 é menos T. O valor de A mudou. Olha que coisa fantástica também. Vocês estão prestando atenção? Quem é A? A é V0 menos R0. Vou botar aqui nessa outra transparência para a gente comentar. Ó. V0 é essa equação no limite inferior dela, quando t igual a zero. Muito bem. E R0, quando t tender para infinito, o que é que vai acontecer? T tendendo para infinito, Vc de infinito igual a R0. Muito bem. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Ó. V0 é o Vc de zero, menos R0. Quem é menos R0? É o Vc
em T igual a infinito. Carga inicial do capacitor, carga final do capacitor fornecido pela fonte. Cara, maravilha, né? Vamos visualizar essa resposta? Vamos reescrever, vamos visualizar e colocar graficamente essa resposta, né? Ó, aqui que eu tenho? Aqui eu já tenho condição inicial do capacitor, né? Vou partir do princípio que tensão é maior do que R0. R0 é a carga final do capacitor, então eu vou escrever, e aqui eu tenho o valor permanente, né? Eu vou escrever aqui, ó, primeiro V0, R0, V0 menos R0 vai estar aqui, que é menor, tá? E aqui ele está decaindo, né? Está decaindo até a forma, né? Que é essa resposta transiente. A resposta permanente está aqui, ó, R0. Para todo T é R0. A resposta completa é a soma de VF mais VN. Ó, esta é a resposta completa. Maravilha, né? Então, concluindo essa primeira parte, a solução completa possui duas parcelas, duas partes. Uma que é responsável pela carga, o tempo que leva o capacitor para carregar, e a outra pela sua resposta permanente. Esse tempo que ele leva para carregar, o shape, a forma da equação, é igual à resposta natural. Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Calcular I2 para T maior do que zero, quando I2 de zero, eu estou dando a condição inicial. Eu estou dizendo que para T igual a zero, eu estou em cima do... Estou dizendo que para T igual a zero, I2, que está passando aqui no indutor, é igual a 1 ampere. Então, é como ele já chegasse para mim carregado. Entendeu? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu não estou indo. Então a solução I2, né, é a resposta completa, que uma parecido, tem o mesmo shape da forma da resposta natural e mais a resposta permanente, né? Já está dito isso aqui. Então vamos lá calcular a primeira resposta natural. A resposta natural se dá quando? Quando eu retiro a fonte do meu circuito, né? Vou retirar a fonte do meu circuito e achar aqui a constante de tempo, né? Ó, vou fazer... Eu podia fazer de várias maneiras. Eu posso achar o paralelo de 4 com 4, né? Vou ter dois ohms, vou somar com 8. Então tem esse circuito RL aqui, né? A constante de tempo é L sobre R, né? Que vai me dar 1 sobre 10. Então, a resposta natural é A E elevado a menos 10t. Muito bom. Eu já tenho a resposta natural, né? E agora eu vou achar a resposta forçada. A resposta forçada é a resposta permanente, né? Eu estou colocando essa fonte aqui novamente no circuito. E vou fazer quando? Quando, passado muito tempo, meu indutor carregou. Meu indutor carregou, ele está em curto-circuito, né? Ó, várias maneiras de fazer esse circuito, para achar aí 2 de F, várias maneiras. Podia achar aqui o equivalente dessa resistência, achava a corrente e aplicava divisor de corrente. Boa. Posso fazer por malha também, né? Ó, I1 e 2, tá? Vamos colocar aqui que a corrente que eu quero é igual ao I2. Coloco I1, 8 menos 4 igual a 10, malha 2, 12, 2, menos 4 igual a 0, monto a minha equaçãozinha, acho 2 e acho então que a resposta permanente é igual a meio ampere. Ó, então eu tenho que a minha resposta completa é a parte permanente e a que é responsável, que traduz o carregamento
o processo de armazenamento de energia do indutor ou do capacitor. Muito bem. O que é que me falta calcular? Esse indutor está carregado. Não tem problema. Vou pegar essa expressão e ver para t igual a zero se ela satisfaz isso aqui. Então, ela tem que satisfazer. Condição inicial I2 igual a 1. I2 de 0 é igual a A mais 1 meio. Né? Igual as duas, tiro o valor de A. Olha que maravilha. Esta, achei a resposta desejada. Incluindo nela a condição inicial, dada que o capacitor está carregado com 1 ampere. Coisa importantíssima, importante, observação. O cálculo de A deve ser feito sempre. O cálculo de A deve ser feito sempre aplicando a condição inicial na resposta completa. Nunca esqueçam isso, ok? Vamos dar mais um passozinho e construir essa resposta. Um meio que resposta decrescente e o meio aqui da resposta permanente que está aqui. Vou somar, então esse vai vir para aqui para cima. Então, em 1 eu vou ter ele decaindo para chegar. Essa listinha, essa aqui pontilhada não existe, né? Agora só existe essa verde aqui. Tranquilo? Que maravilha, né? Vamos para a última parte do nosso bate-bola de hoje. Vamos falar de quê? Incluindo fontes dependentes nesse circuito, como será a nossa solução? Agora eu tenho a fonte, e lembre-se, eu tirar a fonte, quando eu for achar a resposta natural, que eu desativo a fonte de energia, a fonte controlada ela continua no sistema. Olha que maravilha. Né? Então, qual é o procedimento que nós vamos adotar? Vamos pegar esse sistema que está com a fonte controlada e vamos aplicar Devenant nesse. Olha que maravilha. Vou aplicar Devenant. Se eu aplicar Devenant, eu tenho que me lembrar, está dito aqui, que o circuito onde eu estou aplicando Devenant tem única e exclusivamente fontes dependentes, porque eu estou achando a resposta natural. Ok? Essa é a grande sacada para você usar circuito com fontes dependentes. Vamos fazer um exemplo para ficar claro o que a gente quer dizer. Considere o circuito em estado estacionário. No instante t igual a 0, a chave move-se da posição 1 para a posição 2. Queremos saber o valor de V0 para t maior do que 0. Tá? A chave está fechada por longo tempo. Então, a condição inicial, esse 12 volts, né, está passando aqui, e esse indutor vai estar em curto. Né? Então, eu vou fazer primeiro aqui, a posição 1, muito tempo que está aqui, carregou esse indutor. Então, ele está em curto. Muito bem. Eu quero saber o quê? Eu quero saber quem é V0 e L de 0. Esse circuito é um circuito de um par de nó. Então, todos os ramos aqui estão submetidos a esse 12 volts. Né? Então, pode dizer que eu estou todo mundo submetido a 12 volts. Então, V0, se eu aplicar LKT aqui, vai ser 12 menos V0 mais 2 de 0. Né? Então, LKT 12 menos V0 mais 2 de 0, não, 2 de A, desculpa. Né? Muito bem, quem é IA? IA eu ainda estou submetido aqui a 12 volts, então IA é 12 sobre 4. IA é 12 sobre 4, que é igual a 3. Substituo, tem um valor de V0. Quem é IL? IL é a corrente que está passando aqui. Né? Então, IL é V0 dividido por 6. Né? IL
V0 é 18, então IL é V0 dividido por 6, que é 18 dividido por 6, que é igual a 3 amperes. Muito bem. O que é que eu tenho? Eu tenho a condição inicial do meu capacitor e, por conseguinte, a tensão que eu tenho sobre esse resistor. Peguei agora, eu joguei a chave em 2. Quando eu joguei a chave 2, ó, eu tirei 12 e fui para 36. Então, essa carga que o capacitor, essa energia que ele armazenou nesse primeiro momento, vai ser a condição inicial para esse segundo momento, ok? Então, ele já parte aqui com 12 volts. Como o 36 é maior do que 12 volts, ele vai carregar. Para quanto? Ó, eu olho esse circuito aqui, talvez a melhor coisa que eu tenha que fazer é aplicar, eu já disse, malhas. Então, vou botar aqui 1 e 2, malha. Eu quero achar logo a malha e o IL vai ser igual a I2 e o V0 vai ser I2 vezes 6, né? Muito bem. Malha 1, malha 2. Né? Na malha 1 eu vou ter, vamos colocar aqui por inspeção, vou ter 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 36. Na malha 2 eu vou ter 10 e 2 menos 4 e 1 igual a menos 2, a menos não, igual a 2IA. Muito bem. Equação auxiliar, que está aqui, IA é igual a I1 menos I2. Né? Então, vou substituir IA na equação 2. Então, vai ficar, passar para cá, vai ficar menos 6IA menos 12. Repito a equação 1 lá, monto minha matriz e calculo I2, que deu 4,5 amperes. Então, olha, ele saiu, né? O valor lá eu acho que era 1,5, né? E agora veio para 4,5. Ó, e 2 está ali. E o V0 vai para quanto? Vai para 6 vezes 4,5, vai ser 27 volts. Esse 27 volts quem é? É a resposta permanente, né? Então, no meu circuito agora, ó, eu tenho 27 volts, né? E eu quero saber como é que eu cheguei nesse 27, como é que eu saí desse 18 volts e cheguei nesse 27. Né? É esse meu circuito. Então eu tenho que ter o quê? A resposta natural para saber como é que foi que ele fez essa inclinação. Saber a constante de tempo e depois achar essa constante A. Essa constante A eu já sei, ó. 18 menos 27. Não é isso? Que barato? Ó, então vamos lá. Nesse circuito aqui, eu vou... Por que eu vou aplicar Devenant? Né? Esse circuito aqui não tem nenhuma fonte independente, só tem uma fonte independente. Eu, se aplicar Devenant, né? Para aplicar Devenant nesse circuito, eu vou fazer uma coisa legal. Eu vou redesenhar esse circuito. Ó, eu venho por aqui, é 3 N's, 2 em paralelo com 4, passo por essa fonte de 2, essa fonte de tensão, e chego no resistor de 6 ohms. Então, ó, vou escrever aqui, ó, ver se não está certo. Passei aqui para o 6, entrei para cá para 2, desci para cá para 4, aí eu tô aqui, ó. Aí vem para minha fonte, mais para o menos aqui e volto para o meu resistor. Tranquilo. Agora daqui eu aplico o Devenant. Como não tem fonte de energia, vai ser equivalente à resistência de Devenant. Olha que maravilha. Eu posso, VOC aqui vai ser um LKT, né? Vai ser VOC menos 4IA menos 2IA. Mas para achar IA, eu estou alimentando com a fonte de 1 ampere, então eu vou aplicar um divisor de corrente. Se eu aplicar esse divisor de corrente, eu vou dizer que A é igual a 2 sobre 6 vezes 1, que é igual
a 1/3 de ampere. Que maravilha! Aplico o LKT, como a gente já tinha dito, né? Tensão de circuito aberto é igual a 4/1 mais 2IA, né? Que está escrito ali. Quem é IA? IA é esse 1/3, né? Substituo, tem a tensão de circuito aberto. Como a fonte de corrente foi de 1 ampere, a resistência de Devenant é igual a 2 ohms. Vim para cá, coloca Devenant, calculo a minha resposta natural, né? E L é igual a menos R sobre LT. R, 8, L, 3. Falta achar o que agora? V0, que vai ser 6 vezes L, que me dá esse B, que é 6A, é elevado a menos 8 sobre 3, T. Atenção, falta única e exclusivamente eu achar a minha constante B, que ela vai ser o parâmetro que vai permitir essa equação satisfazer as condições iniciais impostas. Qual é a condição inicial imposta? Que a tensão em 0 é igual a 18 volts. Então, a tensão em 0 vai ser B mais 27, né? Que vai ser igual a quanto? A 18 volts. Igual às duas, menos 9. Então, a minha resposta completa é 27 menos 9 fiz essa conta aqui, menos 3,1 T. A outra maneira que eu já tinha feito com vocês, 18 menos 27 menos 9, Que barato, hein? Muito bem, cheguei. Acabou. Por hoje está de bom tamanho. No próximo bate-papo, vamos pegar e alimentar esse circuito de primeira ordem, com um pulso. E eu quero saber qual é a resposta desse circuito a um pulso, ok? Muito obrigado, foi ótimo esse bate-papo. Um abraço e até a próxima.